Nas medidas de volume, nós vamos falar dos sólidos geométricos, então, pois eles têm 3 dimensões. Então, quando trabalhamos em volume, falamos de 3 dimensões: o comprimento, a largura e a profundidade, ou a altura de um sólido. Então, aqui a gente tem comprimento, nós temos a largura e temos a nossa altura, ou a nossa profundidade. 2 sólidos geométricos bem conhecidos, que são o nosso cubo e o nosso paralelepípedo, que entram aqui dentro das medidas de volume. Como a gente está falando de 3 dimensões, nós temos sempre que uma medida de volume, ela tem um expoente 3, justamente pelas 3 dimensões. Então, cada grandeza é 1000 vezes maior ou 1000 vezes menor. Funciona igualzinho o comprimento, a área. Só que aqui a gente tem, então, expoente 3, são 3 zeros. Por isso, para transformar lá do quilômetro para o hectômetro, por exemplo, a gente vai multiplicar por 1000. E o processo contrário, dividir por 1000. As regrinhas de transformação são sempre as mesmas. Nós temos aqui como unidade principal o metro cúbico. A gente utiliza muito dentro de volume decímetro cúbico também. Mas os principais aí, metro cúbico e decímetro cúbico, quilômetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, dependendo do que cada questão vai pedir de nós também. Nas transformações, então, a gente vai relembrar que é a mesma coisa das anteriores, só que agora são 3 zeros em cada casa que ele passar. Nós temos 5,847 decâmetros cúbicos e queremos transformar em metro cúbico. Então, estamos no decâmetro cúbico, queremos transformar em metro cúbico, por isso temos que multiplicar por 1000. Quando multiplicamos 5,847 vezes 1000, como são 3 zeros, a gente sabe que na multiplicação a vírgula anda para a direita. Então, nós teremos 5.847 e a vírgula vem parar no final do nosso número. Tiramos essa vírgula, ficamos com 5.847 metros cúbicos. Já no segundo exemplo, 5.664 decímetros cúbicos, queremos transformar isso em metro cúbico. Do decímetro cúbico para o metro cúbico, nós vamos dividir por 1000. Então, 564 dividido por 1000. São 3 casas, então a vírgula que estaria aqui no final, subentendida, vai andar 3 casas para a esquerda. Com isso temos 0,564 e aí feita a nossa transformação. Lembrando que a cada casa que ele passa são 3 zeros. Então, se nós tivéssemos aí do metro para o centímetro, cuidado, são vezes 1000 novamente. Nunca se perca nessa questão, ok? Então, lembra que a medida de comprimento, cada grandeza, cada unidade é 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Já na medida de área, é 100 vezes maior, 100 vezes menor. E na medida de volume, são 1000 vezes maior, 1000 vezes menor. E é só lembrar que quando a gente está multiplicando, a vírgula anda para a nossa direita, sempre para a nossa direita. Então, multiplicando, vírgula anda para a direita e dividindo, a vírgula anda para a esquerda. Esse andar das casas se deve à quantidade de zeros. Se são 3 zeros, a vírgula anda 3 casas. Se são 4 zeros, 4 casas e assim por diante. Então, já deu para entender as transformações até aqui. Basicamente, são sempre a mesma coisa, porém a gente vai pensar aí quando é do metro, quando é na medida de comprimento, na área e no volume. O que vai mudar é a quantidade de zeros. Quando pensamos em volume,
as duas principais figuras, os dois principais sólidos geométricos, são o cubo e o paralelepípedo. No cubo, a gente sabe que todas as suas medidas são iguais. Então, o seu comprimento, a sua largura e a sua altura têm a mesma dimensão, têm o mesmo tamanho. Para determinar o volume, a gente vai multiplicar comprimento, largura, altura ou profundidade, como você preferir chamar. E então, temos que o volume deste sólido é determinado por essa medida elevada ao cubo. Suponhamos que aqui nós temos um sólido de medida 3. 3 centímetros é a medida de cada uma dessas dimensões. Para encontrar esse volume, bastaria a gente fazer 3 ao cubo. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Lembra da potência? Multiplica a base quantas vezes o expoente mandar. Então, seria 3 vezes 3 vezes 3, que encontraríamos o 27. 27 centímetros cúbicos, porque estamos trabalhando com volume, são 3 dimensões, tome sempre cuidado com isso. No paralelepípedo, é muito parecido, porém as dimensões elas não são iguais. O comprimento vai ter um valor, ele vai ter um valor do comprimento, um valor diferente aí, porque elas não são iguais para a largura e ainda uma altura. Se nós tivéssemos aqui o volume, nós multiplicamos as 3 dimensões. Então, o comprimento vezes a largura vezes a nossa altura. Um exemplo, temos 5 centímetros. Aqui no nosso B, na nossa profundidade, a gente vai poder ter aí 2 centímetros. E a nossa altura, colocamos 5, não, vamos colocar 3 centímetros. Para calcular esse volume, a gente vai substituir esses valores. Então, o volume vai ser 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, temos 30 centímetros cúbicos, o volume desse sólido. Então, é só multiplicar as 3 grandezas que a gente vai ter. Cuidado na hora das transformações. E a gente vai para o nosso último vídeo, em que nós vamos falar um pouquinho da relação das grandezas de capacidade e de volume, que são as principais aí medidas de capacidade que a gente utiliza bastante relacionada com o nosso volume. Algumas relações bem importantes das medidas de capacidade com as medidas de volume, a gente tem aqui e precisa lembrá-las. Por quê? Quando nós falamos em capacidade, é o quanto cabe dentro dessas caixas cúbicas que a gente via lá no volume. Então, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Além disso, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Aonde a gente utiliza isso? Quando a gente tem problemas do tipo uma caixa de água ou uma piscina e a gente quer calcular qual a capacidade, não qual o volume. Quando a gente fala em volume, nós vamos estar relacionando com o metro cúbico, o decímetro cúbico, mas a capacidade é a quantidade de litros que cabe lá dentro desse reservatório, dessa caixa d'água, dessa piscina. Então, é essas relações que a gente precisa ter bem tranquilas para poder aplicar aí nesse tipo de problema. Coloquei um exemplo bem básico. A gente tem uma caixa, vamos imaginar uma caixa de água, e as dimensões dessa caixa são 3 metros de altura, 5 metros de comprimento, e ainda aqui é nosso comprimento e a nossa profundidade são 2 metros. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Qual é o volume em decímetro cúbico e qual é o volume em litros? Se a gente for pensar, resolvendo o volume, encontrando o volume dessa figura, nós teríamos então 3 vezes 5 vezes 2. 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. A grandeza de medida é 1 metro, então 30 metros cúbicos. Achei o volume em metros cúbicos. Eu sei que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, para achar o volume de litros, basta pegar os 30 e multiplicar por 1000.
porque cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, a gente teria aqui 30.000 litros. A capacidade desse reservatório seria de 30.000 litros. Aí, a gente sabe que cada litro equivale a 1 decímetro cúbico. Como são 30.000 litros, a gente pode concluir que também serão 30.000 decímetros cúbicos. Então, é legal você pensar que essas grandezas de capacidade que a gente usa muito dentro da matemática são essas duas relações. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico e que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, achou o volume em metro cúbico? Se não for em metros cúbicos, você pode fazer a transformação lá na nossa regrinha que a gente aprendeu no vídeo anterior, encontrar essa medida em metros cúbicos e pensar, se a cada 1 metro cúbico eu tenho 1.000 litros, então neste exemplo a gente teria uma capacidade de 30.000 litros. E se 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, eu teria novamente 30.000 decímetros cúbicos. Agora eu quero ver você aplicar tudo isso lá na nossa plataforma EBTest. Sucesso nas resoluções e nos encontramos caso você tenha dúvida.